Boa noite para você que está ligado ao nosso canal. No dia de hoje, trazemos para si a estreia do mais esperado programa Economia em Ponto. Dentro deste programa, vamos abordar temáticas relacionadas à situação econômica de Angola. E para este efeito, vamos ter em estúdio o Dr. Samuel Chilua, que é economista. Ele vai falar hoje sobre a situação econômica de Angola. Ainda neste jornal, vamos ter a presença do jurista Dr. Laurindo Abias. Bem, Dr. Chilua, fala-nos um pouco do estado econômico de Angola nos dias de hoje, principalmente em fase pandêmica, num panorama local e global, e praticamente os setores que mais foram afetados em função dessa pandemia. Bem, mais uma vez, boa noite, caro jornalista Kenneth. Para já, quero agradecer por essa grande oportunidade de poder aqui, de certa forma, dar o meu contributo relativamente à economia nacional. Dizer que Angola, naturalmente, como outros países, não seria assustador nem fora do normal que ressentisse da situação atual. É verdade que o mundo hoje atravessa uma situação muito difícil, que é essa pandemia da Covid-19, que de certa forma veio desestabilizar um tanto quanto as economias a nível global. E Angola, naturalmente, por ser um país que tem uma relação com os outros países, não estaria naturalmente hoje. Portanto, a economia angolana tem atravessado momentos não muito felizes, e isto mesmo fora, se olharmos para trás, fora da pandemia da Covid-19, a economia angolana já estava a atravessar uma situação extremamente difícil, e tem sido a grande luta do nosso executivo, portanto, em tentar ultrapassar essa situação. Ora, vejamos, é preciso aqui olharmos para as principais variáveis macroeconômicas para tentarmos ter um panorama de como é que estamos a nível da economia hoje. A nossa economia tem estado a ressentir aí sensivelmente 5 anos de recessão econômica. Isso significa que, portanto, o nosso produto interno bruto tem estado a decrescer nesses últimos 5 anos, que é extremamente difícil para um país que ambiciona proporcionar o bem-estar para a sua população. Por quê? Porque quando, no final, o produto interno bruto é o somatório daquilo que se produz, tanto a nível de bens como a nível de serviços. E é essa quantidade de bens e serviços produzidos na economia que tem a capacidade de, portanto, proporcionar um bem-estar quando de forma equitativa e justa for distribuída para os seus cidadãos. Se olharmos para aqui de forma muito limitada a SADC, portanto, vamos apreciar alguns países que têm estado a lutar para o desenvolvimento econômico, e Angola, a nível do seu crescimento econômico, está numa posição que ainda inspira alguma atenção. Outra variável que nós podemos aqui analisar, que tem sido muito pesada na vida dos cidadãos, que tem tirado naturalmente o sono da equipa econômica angolana, é a inflação. Que é a inflação? No final, a inflação é a subida generalizada dos preços. E o grande objetivo do Banco Central, de um tempo a esta parte, sempre foi a estabilização dos preços, de tal forma que, portanto, a economia esteja no nível em que o poder de compra seja consistente a nível da produção dos bens e serviços que são feitos na economia. Ou seja, porque se a inflação for alta, a população perde poder de compra. Por exemplo, hoje, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reuniu e decidiram, portanto, uma das grandes metas é a manutenção e a estabilização dos preços na nossa economia, porque a nossa inflação está muito alta. Hoje a inflação está em 25,5%. Isso significa que, se no ano passado, portanto, o Samuel ganhava 100 mil kwanzas, portanto, hoje, com uma inflação de 25,5%, quer dizer que aquilo que eu conseguia comprar com 100 mil kwanzas, se eu conseguia comprar, por exemplo, vamos lá ver aqui um exemplo, se eu conseguia comprar uma certa quantidade
com 100 mil kwanzas, hoje, portanto, essa quantidade tem que se reduzir até 25%, porque hoje o meu poder de compra já não é suficiente para comprar a mesma quantidade que eu conseguia comprar, no ano passado. E isso pesa consideravelmente no bolso do cidadão, porque entende-se que há uma certa resistência das empresas em aumentar os salários dos trabalhadores, porque socialmente, assim, o aumento dos salários dos trabalhadores não é de forma assim aleatória, não é dado de forma aleatória. Só se aumenta os salários dos trabalhadores caso a empresa tenha, portanto, sucessivos rendimentos acima do esperado, ou seja, quando há um aumento da lucratividade ou da rentabilidade dos investimentos, aí os acionistas ou os sócios têm essa prerrogativa e tem essa possibilidade de aumentar os salários dos trabalhadores. Por quê? Porque se a inflação no final é um imposto indireto que corrói a capacidade de aquisição de bens e serviços dos cidadãos, logo esse fosso, esse gap, essa diferença que se perde devia ser suportada por um acréscimo. E o acréscimo que normalmente se clama é o acréscimo dos salários, mas não está a ser possível porque as empresas, com esta pandemia também, estão a assistir um decréscimo vertiginoso dos seus lucros, as empresas estão a fechar e, portanto, não é possível fazer aumento de salário numa situação dessa. O que é que acontece? Portanto, a população perde poder de compra, ficamos com menos capacidade para adquirir as mesmas quantidades como adquiríamos no passado. Esse é um grande mal. O outro que nós podemos analisar também é o nível de emprego na nossa economia. Portanto, a nossa economia, com sucessivos de crescimento do produto interno bruto, portanto, há menos capacidade para a geração de novos investimentos. Há um decrescimento significativo no nível de emprego hoje. Portanto, assiste-se uma taxa de desemprego na nossa economia de 30,6, com base nos dados do INE, mas essa é a taxa de desemprego global, porque se olharmos a taxa de desemprego com base às faixas etárias que compõem a força ativa da nossa economia, vamos perceber que a taxa de desemprego na etapa jovem é muito maior, até acima de 50%. Isso é extremamente difícil para a população, porque, com base no último censo, a população angolana é uma população jovem. E se é uma população jovem, que significa que boa parte desta população é jovem e tem força a trabalhar. Quando a taxa de desemprego é muito elevada, isso tem um grande efeito e é como se fosse uma bola de neve. Tem um efeito não só econômico como social, porque vejamos, se a taxa de desemprego é muito alta, significa que nós estamos a desperdiçar a força ativa, a massa ativa para a produção de bens e serviços naquele determinado período. Significa que, por exemplo, se a nossa taxa de desemprego é de 30,6%, né, com base à população ativa que, no final, os indivíduos que têm capacidade de trabalhar e procuram emprego. Se a taxa é 30,6%, significa que nós estamos a desperdiçar em torno de 36% da nossa capacidade, naquele período, de produzir bens e serviços para a nossa economia. Ou seja, não é possível termos aqui um crescimento econômico, portanto, com níveis bastante assustadores de desemprego. Isso na vertente econômica, porque na vertente social o desemprego tem um efeito reversivo muito grande. Porque se olharmos para os países que têm taxas de desemprego muito grande, aumentam as grandes calamidades sociais. Por exemplo, a taxa de criminalidade, naturalmente, vai ser maior quando existiu uma taxa de desemprego muito elevada no país, e é o que nós estamos assistindo nesse período. Há uma correlação muito grande entre o desemprego, portanto, e as grandes calamidades sociais, os grandes fenômenos sociais. E se nós não combatermos o desemprego, depois o governo vai ter que arcar com os grandes custos para a reparação das estruturas sociais provocada por essa situação não muito boa da nossa economia.
Dr. Chilua, como o doutor analisa a questão constante de endividamento do nosso executivo, uma vez que a cada dia os preços nos supermercados estão subindo cada vez mais e parece que quanto mais nós nos endividamos, mais caras as coisas ficam aqui no nosso mercado? Qual a análise do doutor diante disso? Fez a questão aqui com relação ao financiamento que o Estado angolano foi, portanto, contrair com o Fundo Monetário. Sim, os governos têm toda a liberdade diante do seu programa de financiamento, com base nos seus projetos que são determinados por um determinado período, e buscar financiamento. E ao ir buscar financiamento, portanto, tem algumas facetas, né? Os Estados podem ir buscar, têm as suas relações bilaterais, relações com outros países, têm relações com outras instituições oficiais internacionais, como por exemplo o FMI, o Banco Mundial. Os governos também podem ir buscar financiamento em outras instituições financeiras e não financeiras, e como pode se financiar a nível interno. Ou seja, o que eu estou a dizer é, o Estado, quando quiser financiar os seus projetos, pode se endividar tanto fora do país, não é? Que é constituída como a dívida externa, ou pode se endividar internamente nas instituições internas do nosso país. Significa que hoje o grande debate é relativamente à sustentabilidade das nossas dívidas, da nossa dívida. E dizem os bons manuais de economia, portanto, que o nível ideal do financiamento por via da dívida pública e relativamente ao PIB, fazendo aqui uma compressão, um rácio entre a dívida e o PIB, tem de ser 60%. Esse é o ideal, e dizem os bons manuais. Mas é verdade que na prática isso tem outros contornos e tem outras variáveis que podem ser adicionadas para de facto chegarmos à conclusão até que nível a nossa dívida é sustentável ou não. Hoje, portanto, o FMI, após a quarta avaliação do programa de financiamento da necessidade do nosso país, fez uma avaliação e estimou, portanto, e fez aí a sua projeção de que o rácio entre a dívida pública, a dívida externa angolana e o PIB está em volta de 136% melhor. Portanto, a grande pergunta é, esse nível de endividamento é sustentável ou não? É verdade que há alguns economistas que dizem que depende da perspectiva em que nós estivermos a abordar. Se nós estamos do lado do governo ou estamos do lado de fora do governo. Mas isso é outra questão. Eu vou dizer que o seguinte, e se calhar que alertar relativamente ao perigo de nós termos uma dívida muito elevada. Porque no final a dívida é o quê? A dívida ela é contraída para projetos atuais. Se de facto esses projetos atuais não tiverem um grande impacto na vida do cidadão hoje, portanto, o pagamento que será posterior, obviamente dependendo do acordo feito entre as partes, o pagamento a posterior tem um efeito no bolso do cidadão, porque quem paga dívida pública é o cidadão com seu esforço, somos todos nós, é todos os angolanos. Significa que hoje, se o rácio da dívida pública e relativamente ao PIB está em 136%, quer dizer que nós estamos, e se olharmos para o OGE, o Orçamento Geral do Estado, vamos perceber que mais de 80% do que é recebido no Estado em forma de receitas, portanto, é destinado para pagar dívida. Olha, isso é muito elevado, isso tem um peso muito grande na nossa estrutura econômica e social. Por que significa? Significa que mais de 80% do que nós estamos a produzir é para pagamento de despesas do passado. Ou seja, isso é muito grave. Isso é muito grave. E se nós olharmos para o nosso tecido econômico e social, vamos perceber que parece que os financiamentos que foram adquiridos para o consumo no passado não tiveram um grande efeito como era o desejado. Mas hoje,
o povo todo ressente desses pagamentos. Naturalmente, o governo teve que renegociar a dívida por causa dessa situação de apertos. A economia não cresce, estamos em constante recessão, portanto, não há crescimento econômico. Se não há crescimento econômico, não há desenvolvimento econômico. O Estado não vai fazer milagre, o Estado teve que renegociar a dívida pública com os seus credores. Por exemplo, o Estado renegociou a dívida pública com a China. E eu aqui alerto também a uma questão que eu acho muito preponderante nesse aspecto relativamente à dívida pública. Pronto, também aqui alerto a uma questão que eu acho bastante importante para nós, que é a contração da dívida por via de outras instituições financeiras, como alguns fundos de investimento. Portanto, essas instituições financeiras, obviamente, ninguém empresta como se fosse caridade. Isso não é caridade. O Estado empresta e depois terá naturalmente de pagar, de fazer as suas amortizações das dívidas. Esses fundos de investimento, essas outras instituições financeiras, não as oficiais, como o Banco Mundial, o FMI, por exemplo, ao concederem os financiamentos, ficam com muito poder de negociação quando a dívida do Estado estiver muito elevada. Ou seja, porque a dívida é como se fosse uma cadeia que vai gerar um efeito dominó. Te endividas hoje, se amanhã ficares com incapacidade de pagar a tua dívida, vais ter que renegociar. Quem faz a renegociação pede poder de negociação. O que é que acontece? Muitas dessas instituições, com algum interesse nos Estados, vêm nos Estados fazer investimentos. Só que esses investimentos são a custas de quê? A custas de grandes benefícios fiscais em detrimento das receitas que o Estado podia adquirir por via desses investimentos, dessas instituições que no passado concederam empréstimo ao Estado angolano. Portanto, é preciso que, de facto, olharmos para a dívida pública com muita atenção e que, de facto, não venhamos a comprometer as futuras gerações, porque as nossas dívidas portanto, é um custo que nós temos hoje e que nós estamos a comprometer as gerações futuras. Bem, Dr. Chilua, o aumento do salário ajudará a equilibrar a necessidade de compra? Bem, eu vou responder isso em dimensões diferentes. Primeiro, o que é o salário? O salário é fruto da rentabilidade do nosso trabalho. Ou seja, vou aqui substituir a palavra rentabilidade por produtividade. O salário é a nossa produtividade. E é preciso que se faça aqui um estudo apurado para que, de facto, a camada trabalhadora não seja mais prejudicada. Por quê? Porque o trabalhador, durante 30 dias, doa-se, empenha-se para que, de facto, tenha o seu retorno, o retorno do seu trabalho. E é importante que a sua remuneração seja uma remuneração justa com base na sua produtividade. É aí onde eu dou a primeira resposta. O salário, para se aumentar o salário do trabalhador, é preciso que se olhe para a produtividade do trabalhador. Isso não pode ser de forma tão linear. Não, o salário vai aumentar em X%. Tem que se fazer um estudo apurado relativamente à rentabilidade das empresas. Porque numa situação dessa, há uma resistência muito grande às empresas aumentar salários. Por quê? Porque as empresas quase que não têm lucros. É só olharmos todos os dias, morre uma empresa, vai à falência uma empresa. Não é possível, falando uma empresa que já está em decadência financeira, aumentar salários. Agora, para aquelas situações que a gente consegue analisar e se fez um estudo, e deve naturalmente se fazer um estudo, que as empresas têm alguma sustentabilidade financeira, é preciso que de facto as remunerações sejam uma remuneração justa, como diz o autor francês. Hoje a grande luta é alcançarmos o bem comum. O bem comum no final, que é o bem que tanto a comunidade, os acionistas, os sócios ou os trabalhadores estejam numa situação de felicidade porque doam-se e esperam ser bem remunerados. Para o nosso Estado angolano, o Estado vai sempre mostrar resistência para essa situação, porque o nível de produção econômico não é suficiente para um aumento das despesas. Ou seja, a economia não cresce
se a economia não cresce, o Estado fica cada vez menos com capacidade para aumentar o seu nível de despesas. Quer dizer que hoje o dilema é muito grande. Então a solução aqui é verdade que a nossa economia já tem alguns vícios do sistema, mas precisam ser eliminados drasticamente da nossa economia. Mas hoje o governo, por exemplo, está a implementar, e esperamos que dê algum êxito, o processo do Simplifica, que veio para eliminar um pouquinho da burocracia que tem em algumas instituições. O Estado tem estado a lutar para desburocratizar consideravelmente o segmento do comércio, desde a concessão da licença e até o nível de importação, que é o licenciamento para as importações. Por quê? Porque no final o grande objetivo é aqui criar um bom ambiente de negócio, para que de facto as empresas venham a ressentir desse bom ambiente e tenham retornos maiores. Porque uma empresa que tem retorno maior tem maior capacidade para aumentar o seu nível de despesa com os trabalhadores. Portanto, a grande solução é aqui, inicialmente, olharmos para a nossa estrutura de base. A nossa estrutura de base é eliminar a burocracia. Obviamente poderá não ser a zero, mas eliminar o máximo possível que nós podemos da burocracia das nossas instituições e criarmos confiança nos nossos empresários. Isso é que é o relevante, porque o aumento do salário será consequência. Mas agora, é verdade que a população precisa que esse fosso que foi corroído pela inflação seja, de certa forma, coberta por alguma situação. Seja coberta, porque o povo não pode estar sempre a perder. Perde pela capacidade de aquisição e também perde com o aumento de impostos, porque hoje a gente vai assistindo muitos impostos a serem inseridos na nossa economia. Portanto, é preciso que se faça aqui uma correlação muito grande, porque o Estado não pode continuamente a retirar dinheiro do bolso do cidadão, porque o cidadão já está completamente asfixiado com a inflação, com um salário muito baixo. Portanto, ao implementarmos qualquer tipo de imposto na nossa economia, é preciso que se faça uma análise global. Por quê? Porque senão sufocamos os empresários, e os empresários ficam sem capacidade para fazer qualquer aumento das suas despesas com relação ao aumento de salário dos seus trabalhadores. Portanto, há aqui um dilema muito grande, mas que é preciso, e nós conseguimos, e isso é possível, é verdade, mas é preciso olhar para a estrutura de base. A estrutura de base é eliminar toda a burocracia no sistema, na cadeia de valor do ambiente de negócio, do ambiente de negócio nacional. Só assim nós conseguiremos falar um pouquinho de aumento de trabalhador, porque nesse momento é extremamente difícil. Uma das medidas que neste momento se torna o ideal é de facto controlar a inflação. Mas isto, hoje o BNA, com esta alteração da política monetária, o grande objetivo do BNA é a estabilização dos preços. Por quê? Porque essa questão do aumento de salário, ainda que se aumente o salário, vamos lá, aumentou o salário em 10%, mas a inflação é maior do que o aumento do salário. A população vai continuar a ressentir. Por quê? Porque se não se controlar a inflação, o aumento do salário vai ser novamente engolido pela inflação. O que é que acontece? Às vezes não precisamos ganhar muito, só precisamos que os preços nos armazéns estejam razoáveis ao nosso bolso. Porque não importa se a gente ganha 100 ou ganha 50, se os preços nos supermercados, nos armazéns forem razoáveis ao nosso bolso, portanto nem vamos estar aqui a reclamar, portanto, do aumento de salário. O grande propósito hoje é reduzir consideravelmente até um dígito, como é o objetivo do BNA, até pelo menos em volta de 19% a inflação. Mas a inflação está muito alta e isso pesa consideravelmente. Hoje clama-se por aumento de salário. Por quê? Porque o cidadão perde a capacidade de aquisição por causa da inflação. Então, a luta é reduzir a inflação até um dígito de tal forma que a população ganhe novamente a capacidade de adquirir as mesmas quantidades de bens. Aí, nós vamos ter maior capacidade de aquisição de bens e serviços,
Por quê? Porque há uma razoabilidade dos preços na nossa economia e eu penso que a população, é isso que a população deseja e é isso que a população espera. E eu penso que vamos fazer fé que, de facto, essa política do BNA, que naturalmente terá efeito daqui a médio e longo prazo, tenha um impacto muito grande na vida do cidadão, porque o cidadão não quer o cidadão na rua não quer saber inflação, não quer saber a política monetária. O cidadão quer, ele vai ao armazém e consegue comprar o saco de arroz, consegue comprar o saco de fubá. É isso que a população quer. Quer água, quer energia. E isso é preciso que se ajuste. Os preços desses bens e serviços têm que se ajustar com base no rendimento que a população vai adquirindo ao longo do tempo. Bem, esta foi a nossa primeira edição do programa Economia ao Ponto. E para tal, todas as sextas-feiras estaremos no ar exibindo a nossa programação econômica. Aqui, portanto, essa foi a edição de hoje. E prometemos nos encontrar na próxima sexta-feira. Até já! E prometemos voltar com mais edições relacionadas a esta situação econômica de Angola. Portanto, fique bem.